Watashi no chūgakkou no sugaku kyōshi no oshikata ga wakari nikui desu. Então, nós temos aqui a forma de ensinar do professor de matemática da minha escola é difícil de entender. Então, ó, Watashi no chūgakkou no sugaku kyōshi no oshikata ga wakari nikui desu. A forma de ensinar do professor de matemática da minha escola é difícil de entender. Vamos analisar. Nós temos aqui watashi, que significa eu. Temos aqui chūgakkou. Nós traduzimos como escola, mas na verdade é escola de ensino secundário. No Japão nós temos shōgakkou, que é o ensino fundamental, né? Escola de ensino fundamental. Depois nós temos o chūgakkou, que é escola de ensino secundário. Tem outras formas de traduzir, tá? Porque é um sistema diferente do nosso. Aqui são 6 anos, aí depois aqui são 3 anos, e depois nós temos o koukou, o que aqui nós chamamos de ensino médio. Então aqui ele está deixando claro que ele está falando da escola de ensino secundário. Então na minha escola de ensino secundário, aí nós temos aqui sugaku, significa matemática, né? Por curiosidade, esse kanji aqui significa número e esse aqui significa estudo, né? Então matemática, estudo dos números. Aí temos aqui kyoshi. Kyoshi significa professor. Gente, mas professor não é sensei, né? Não, kyoshi é a profissão professor, ok? Sensei é um pronome de tratamento, por assim dizer. Não é um pronome, mas é uma palavra de tratamento. Inclusive as pessoas chamam o médico de sensei, o dentista de sensei. Não é só o professor, né? É uma palavra de tratamento. A profissão professor se diz kyoshi. Aí nós temos aqui, oshiekata, significa forma de ensinar, ok? Ó, temos aqui nós não temos o verbo oshieru, nós temos ele fazendo parte dessa palavra aqui, ó, oshiekata, que é o verbo oshieru, só que aí temos o radical da forma massa dele, né, oshie, e o kata, que significa forma. Então, forma de ensinar, oshiekata. Aí ele fala aqui, ó, wakari nikui desu, significa é difícil de entender. Wakari nikui desu, tá? O que significa isso? Aqui é o seguinte, ó. Se você pegar o radical da forma massa de um verbo e colocar nikui, ele vai dar essa ideia de que é difícil realizar essa ação. Então aqui nós temos o verbo wakaru, que significa entender, né? Wakarimasu. Então ele pegou wakarimasu, wakari, nikui. É difícil de entender. Isso aqui dá a ideia que é difícil, verbo, realizar o verbo, né? Eu tenho o contrário disso aqui também, que é, temos aqui, yasui, significa que é fácil, verbo. Então, se eu falasse wakari yasui, é fácil de entender, né? Por exemplo, aquele livro, wakari yasui, é fácil de entender. Ou a explicação daquele professor, wakari nikui, é difícil de entender. Isso pode ser usado com praticamente qualquer verbo, né? Por exemplo, yomimasu, significa ler. Yomi nikui, é difícil de ler. Ah, aquela letra é muito pequena. Yomi nikui, difícil de ler. Ah, ou então esse livro infantil aqui, yomi yasui, ele é fácil de ler, ok? É um padrão, é uma estrutura da língua japonesa que se aplica a praticamente qualquer verbo. E aqui assim nós temos, novamente aqui, né? Watashi no chūgakkou no sugaku kyōshi no oshikata ga, a forma de ensinar do professor de matemática da minha escola, wakari nikui desu, é difícil de entender.